A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre os Salmos 40, que significa a paciência, o livramento e o socorro do Senhor. Davi escreveu esses Salmos 40 quando ele estava passando por um período de grande tribulação, desespero e angústia, descrito como estar no fundo do poço ou em um lamaçal. Ele esperou pacientemente na intervenção divina para livrá-lo dos inimigos e dos problemas, celebrando a libertação de uma situação difícil, possivelmente relacionada com seu próprio pecado ou oposição interna. Ou ele está falando aqui sobre o pecado dele, né? Falando sobre o pecado, ou também daqueles que eram seus inimigos, que estavam ali ao seu redor. Salmos 40, versículo 40 é um hino de Davi para alternar entre gratidão e livramento passados. Está no Salmos 40, do 1 ao 10. Depois, por um clamor de socorro presente. Está no Salmos 40, do 11 ao 17. Ele destaca a paciência na espera por Deus, a rocha firme, o novo cântico de louvores e a superioridade da obediência sincera sobre os rituais, com foco na confiança em meio ao sofrimento. Então, vamos ver a primeira parte, louvor e livramento. O item A, paciência e livramento, dado nos Salmos 40, do versículo 1 ao 3. Davi enfatiza a importância de esperar no Senhor. Ele descreve a ação de Deus de ouvi-lo e tirá-lo de uma situação desesperadora e colocá-lo em um novo cântico na sua boca. No 40, versículo 1 diz assim: Esperai com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. No 2, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, né, ou de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha firme e os meus passos. Está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 3, diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo-se que a tribulação produz a paciência. Hebreus 10, 36, diz assim: Porque necessitais de paciência para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. No Salmos 43 diz assim: E pôs um novo cântico na minha boca, um hino do nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. No Salmos 149, 1 diz assim: Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Olha só. No Salmo 98, 1, Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele faz maravilhas à sua destra, e o seu braço santo lhe alçarás a vitória. Então aí, Davi está pondo um novo cântico na vida dele, né? Como nós também temos que pôr um novo cântico na nossa vida, né? Que Deus tem que pôr a paciência, né? E a perseverança, né? No Senhor. A parte B, a fidelidade de confiar no Senhor. Bem-aventurado é a quem não confia em ídolos ou nos orgulhosos, mas aos que confiam no Senhor receba a salvação. A bondade de Deus é incontável, mais do que se pode narrar. Então veja bem que a bondade de Deus é muito grande, né? Então nós temos que ir buscar, né? Bem-aventurado aqueles que confiam no Senhor. Nos Salmos 94, se bem-aventurado o homem que põe o Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que desafiam para a mentira, que é aqueles que se desviam, né, para a mentira. No 5, muitos são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas não mais do que se podem contar. Então, vamos lá, em Jeremias 17, 7 diz assim: Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Olha só,
Tem que confiar no Senhor, né? Já Jeremias já falando lá, muitos anos atrás, né? Mais de que quase 500 anos atrás, né? Já estava falando, antes de Cristo, né? Já estava falando que o varão tem que confiar no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Deus não deseja rituais superficiais, mas a obediência de coração. Nos Salmos 46 diz: sacrifício e ofertas não quisestes, os meus ouvidos abristes holocaustos e expiação. Pelos pecados não reclamastes. Lá em 1 Samuel 15, 22, assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedecer? A palavra do Senhor é: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atentar melhor do que a gordura de carneiros. Então veja bem, aqui Samuel está falando para o rei Saul, né? Que Samuel, através de Deus, falou para ele destruir os amalequitas. Mas o que ele fez? Saul poupou o rei que trouxe para a congregação, né? E ainda pegou os melhores dos animais, né? O melhor dos animais, dizendo que ia fazer oferenda para o Senhor, né? Mas Deus falou que não queria. Quando Deus fala, nós temos que obedecer na risca, porque senão nós estamos arriscando a nossa salvação, né? Como aqui Saul perdeu a sua salvação, né? Porque ele estava fora da posição de Deus. Deus mandou destruir tudo. Ele pegou e ainda trouxe o rei, né? Para todo mundo ver que ele recapturou o rei, e ainda trouxe o melhor do gado que tinha lá, né? E ainda falou que foi, né, os soldados que fizeram isso para fazer o holocausto. Olha só as mentiras que ele fez, né? E às vezes a gente faz a mesma coisa, né? Salmos 47. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Lá em Hebreus 10, 7 diz assim: então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a sua vontade. Aqui já é uma alusão lá de Gênesis 1:1, que diz assim: no princípio, que é Jesus Cristo, né? Então, já esses dois versículos é uma alusão de Jesus, já falando sobre Jesus Cristo. Os Salmos 40, versículo 8, deleita-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua vontade está dentro do meu coração. Então, está aqui, né? Agora vamos falar a parte B. O testemunho público de gratidão. Nos Salmos do 40, do 9 ao 10. Davi proclama a justiça e a fragilidade de Deus na congregação. Ele não esconde o amor e a verdade de Deus, né? Então, Davi aqui está pondo a justiça e a fidelidade, né? E a fragilidade do ser humano, né? Que não faz as coisas certas, né? Faz do jeito que ele acha que deve fazer. Mas não é assim, não é o que eu acho. O meu acho não é o acho de Deus, né? Com certeza. Salmos 49. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios. Tu, Senhor, o sabes. No 10. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação não escondi da grande congregação. A tua benignidade e a tua verdade. Está lá no Salmos 37, 4, diz assim: deleita-te também o Senhor, e Ele te concederá o que deseja no teu coração. Isaías 38, 14 diz assim: então te deleitarás o Senhor e te fareis cavalgar sobre as alturas da terra, e tu a ti sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então, aqui está falando das alturas, indo para a salvação, né? Então, nós temos que buscar a salvação. A parte 2 agora, o clamor e socorro presente, está do Salmos 40, do 11 ao 17. Davi fala: o reconhecimento e a fragilidade dos pecados e poder, né, para libertamento e o libertamento, né? O livramento também, o libertamento e o livramento de seus inimigos. Está no Salmos 41, 40, versículo 11, aliás, desculpa aí.
Não detenhas para comigo, o Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. No 12. Porque males, seu número me tem rodeados. As minhas iniquidades me perderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. As minhas misericórdias referem-se à íntima afeição que Deus tem por nós. Davi, na verdade, está pedindo praticamente ao Senhor que ele envolva com ternura e conforto materiais. O Salmos 40, 13 diz assim: Diga-te, Senhor, livramento, o Senhor apresenta-te em meu auxílio. Então, está pedindo para Deus o livramento dele, né? No 14, sejam umas confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem o mal. No 15, confundidos seja em toda a sua afronta os que me dizem ha. Salmos 35, 21 diz assim: abre a boca de par em par contra mim e dizem os nossos olhos o viram. No Salmos 40, versículo 16. Foquem e alegrem-se em ti que te buscam, digam constantemente os que amam a tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. Engrandecido seja o Senhor, quer dizer, com essas excelentes palavras, Davi incentiva a comunidade a gloriar o Senhor. Então, veja bem. Então, quando ele fala engrandecido ao Senhor, que ele fala que as pessoas têm que entrar em comunhão com Deus, né, e agradecer pelo o que Deus dá para eles, né? Até o fôlego de vida é Deus que dá para nós. O ar, a água, tudo, os alimentos, tudo é Deus que nos dá. E a vida também, né? Que Ele que nos dá. Salmos 35, 27. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será a paz. Então, olha só. O homem sincero, considera o quê? Ele ser reto, para que o futuro vai garantir ele para a salvação, né? No 40, 17. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus, né? Então, veja bem, lá em 1 Pedro 5, 7 diz assim: lançando de sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, nossa ansiedade é sempre lançar tudo sobre Deus, né? Sobre Jesus, né? Porque, né, ele cuida de nós. Tem que lembrar que o grande rei de Israel, né, de Salomão, que está dizendo, eu sou pobre, esta é uma verdadeira humildade requerida para que alguém chegue à presença de Deus. Então, nós estamos que dizendo que somos pobres, né? Não pobres de pobreza, de necessidade, mas pobres de espírito, né? Porque Deus, Ele nos dá tudo e nós às vezes não agradecemos a Ele, né? Nós não agradecemos tudo aquilo que Deus dá. Só o fato de nós estarmos vivos aqui já faz uma grande diferença, né? No Salmo 121, 5 diz assim: ó Senhor, é quem te guarda. Ó Senhor, é a tua sombra à tua direita, no 21, 7. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, no 121, 8. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então, veja bem, Deus está guardando nós para sempre, né? Tanto a entrada e saída de casa. Quando a gente sai de casa, Senhor, abençoe nós na saída e na volta para casa, né? Não deixa que nada aconteça no nosso caminho. Livra nós de todo mal, né? Mas às vezes a gente nem lembra de falar isso, né? Já sai de casa, já sai correndo, né? Mas nós temos que sempre declarar isso. Livra-me, Senhor, de todo mal, tanto na entrada como na saída de casa.
Para terminar aqui no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada lhe faltará. Amém? Isso é o que diz o Salmos 40, né? O que Davi quer falar para nós. Que o Senhor é meu pastor, né? E nada me faltará. Amém? Deus abençoe a todos. Se você gostou, deixa seu likezinho aí, seu joinha. Você que não é inscrito, inscreva-se e compartilhe com seus amigos e não deixe de ver o vídeo até o fim. Se você não tem, vê aos poucos, vê um pouco cada dia, né? Mas veja, porque é muito importante a gente conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. Porque se nós estamos aqui é por causa da vontade de Deus. E nós temos que fazer a vontade dele, que é conhecer o que ele diz para nós nas Escrituras. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.